Capítulo 38. O assassinato do juiz supremo. Alguns homens iníquos haviam se tornado juízes dos nefitas. Eles puniam as pessoas justas e não iníquas. Nefe ficou triste ao ver tanta maldade entre o povo. Um dia, ele foi orar na torre de seu jardim. O jardim ficava ao lado de uma estrada que levava a um mercado em Zaraenla. As pessoas que passavam pela estrada conseguiam ouvir a oração de Nefe. Uma grande multidão formou-se. Todos queriam saber por que ele estava tão triste. Quando Nefe viu as pessoas, explicou-lhes que estava triste por causa da iniquidade do povo. Pediu a elas que se arrependessem. Nefe disse a elas que, se não se arrependessem, os inimigos iriam tomar as casas e as cidades deles. O Senhor não os ajudaria a lutar contra os inimigos. Nefe disse que os nefitas eram mais iníquos do que os lamanitas, porque os nefitas conheciam os mandamentos, mas não os obedeciam. Ele disse que se os nefitas não se arrependessem, seriam todos destruídos. Havia alguns juízes iníquos entre eles. Esses juízes queriam que o povo punisse Nefe por ter falado contra eles e suas leis. Algumas pessoas concordaram com os juízes iníquos. Outras acreditaram em Nefe. Elas sabiam que ele era um profeta e falava a verdade. Nefe disse que o povo se havia rebelado contra Deus. Eles seriam punidos se não se arrependessem. Nefe pediu ao povo que fosse procurar o juiz supremo. Eles o encontrariam caído sobre o próprio sangue. Seu irmão o havia assassinado, pois desejava o seu lugar. 5 homens que estavam entre a multidão saíram correndo para encontrar o juiz supremo. Eles não acreditavam que Nefe fosse um profeta de Deus. Quando encontraram Sissorã, o juiz supremo, caído sob o próprio sangue, caíram por terra amedrontados, pois viram que Nefe era realmente um profeta. Os servos de Sissorã já haviam encontrado o juiz supremo e saído para dar a notícia ao povo. Eles voltaram e encontraram os 5 homens caídos no chão. O povo pensou que os 5 homens fossem os assassinos de Sissorã. Os 5 homens foram presos. Toda a cidade ficou sabendo que o juiz supremo havia sido assassinado e que os assassinos estavam presos. No dia seguinte, o povo foi ao local onde o juiz supremo seria enterrado. Os juízes que haviam estado no jardim de Nefe perguntaram onde estavam os 5 homens. Os juízes pediram para ver os acusados. Os acusados eram os 5 homens que estavam no jardim de Nefe e que saíram para procurar o juiz supremo. Os 5 homens disseram que haviam encontrado o juiz supremo morto, caído sobre o próprio sangue, exatamente como Nefe havia dito. Os juízes então acusaram Nefe de ter mandado assassinar Sissorã. Ao saber que Nefe era um profeta, os 5 homens discutiram com os juízes, mas eles recusaram-se a escutar. Eles amarraram Nefe. Os juízes ofereceram dinheiro a Nefe e prometeram poupar-lhe a vida se ele dissesse que havia planejado a morte do juiz supremo. Nefe pediu aos juízes que se arrependessem de sua iniquidade. Pediu-lhes que fosse falar com o Siantum, o irmão de Sissorã. Nefe mandou-os perguntar a Siantum se ele e Nefe haviam planejado matar Sissorã. Nefe disse que Siantum diria não. Então os juízes deveriam perguntar a Siantum se ele tinha matado seu irmão. Siantum responderia que não, mas os juízes encontrariam sangue em sua túnica. Nefe disse que Siantum estremeria e ficaria pálido para finalmente confessar a morte de seu irmão. Os juízes foram à casa de Siantum. Tudo aconteceu como Nefe havia predito. Nefe e os 5 homens foram libertados. À medida que retiravam, as pessoas comentavam que Nefe era um profeta. Outras diziam que ele era um deus. Nefe foi para casa, ainda triste por causa da iniquidade do povo.